Se você clicou nesse vídeo, provavelmente você está com uma dificuldade de estar orando a Deus. E para ser muito sincero e aberto com você, algumas semanas atrás eu estava com uma dificuldade terrível de conseguir orar de forma profunda. As minhas orações, elas estavam muito ruins mesmo. Eu não estava conseguindo ser profundo, as minhas palavras eram vazias, eu não me sentia nem um pouco animado de conversar com Deus. E isso já aconteceu também outras vezes na minha caminhada cristã. Só que chegou um momento que eu tive que falar, chega, eu preciso mudar isso aqui. Eu preciso melhorar a minha oração. Eu tô cansado de ter dificuldade de me expressar, de estar triste, de estar cansado, enfim. E aí eu decidi fazer um vídeo especificamente sobre isso. Então eu pesquisei, eu fui atrás de escrituras, eu realmente fiz uma pesquisa que eu tenho certeza que vai te ajudar nesse vídeo. Inclusive, eu montei um mapa mental que você vai conseguir estar baixando no fim desse vídeo, no link que eu vou estar deixando aqui, que é justamente esse aqui, ó, que eu montei para me ajudar no raciocínio com você. Eu espero que você goste. É um formato um pouco diferente, porque não é só eu falando com você com a câmera, mas é com todo esse raciocínio aqui, mas obviamente que depois eu trago a câmera aqui para perto, a gente vai conversando, enfim, é para ser um diálogo, é para ser uma conversa. De novo, eu não sou o dono da verdade, mas isso aqui que eu vou compartilhar com você é algo que tem me ajudado bastante, que eu tô muito animado para te mostrar. Hoje a minha oração foi incrível, eu quero continuar estar fazendo isso. Então, quero poder te encorajar e te mostrar que isso funciona, que isso realmente funciona. Então, vamos lá. Vencendo a dificuldade de orar. Eu peguei 8 pontos principais do porquê a gente tem dificuldade de orar e depois eu vou conseguir trazer algumas soluções pra gente, que inclusive estão na Bíblia, pra gente mudar a nossa oração e transformá-la na melhor oração impossível, tá? Ou melhor, na melhor oração possível. Então, o primeiro deles é a síndrome do impostor espiritual. Na psicologia, não sei se você já ouviu falar, mas existe essa síndrome do impostor. E aí eu só adicionei um espiritual aqui. E o que que ela significa? Sabe quando você tá ali tentando orar a Deus, mas você não se sente um merecedor, você se sente meio mal? Ou que você, por exemplo, não é bom o suficiente, caramba, eu não tô conseguindo dar o meu máximo para Deus, eu não tô sentindo que eu tô conseguindo evangelizar, ter um tempo com Deus legal, né, um devocional, não tô conseguindo ir na igreja, então por isso eu não vou orar, por isso eu não vou orar. Só que assim, você entende que quanto mais você fica mal por achar que você não merece conversar com Deus, pior você fica. Isso é um ciclo interminável. É interminável, porque você fica mal achando que você não merece, que você não deveria estar orando, que você não deveria estar na presença dele. E aí isso vai se retroalimentando até que chega um momento que você está tão mal que você simplesmente desiste da fé. Então, talvez esse seja um dos motivos pelos quais você está enfrentando essa dificuldade. Existe um outro que são traumas e feridas do passado. E isso é natural porque a vida não é perfeita. Eu não sou perfeito, o meu passado não é perfeito. Só o único perfeito é Deus. Só que a gente vai passar por dificuldades, seja num relacionamento, seja no trabalho, na família, e a gente pode acabar usando isso contra Deus, pensando, não, mas para que eu vou orar pedindo alguma coisa se não aconteceu ano passado? Se eu fiquei o ano inteiro orando para que eu conseguisse uma promoção e isso não aconteceu, para que eu vou orar? Eu, na verdade, fui demitido, não faz nenhum sentido. Só que tem uma história, que é a história do Gideão, que eu achei ela incrível e ela super se encaixa aqui. Quando a gente olha ela lá em Juízes 6, no versículo 13, fala, ó, mas Senhor, disse Gideão, se o Senhor está conosco, por que nos sobreveio tudo isso? Onde estão as suas maravilhas que nossos pais nos contaram? Qual que é o contexto daqui? No livro de Juízes, a gente vê que tiveram diversos juízes, eram representantes do povo de Deus, como se fossem líderes, e eles estavam enfrentando dificuldades por conta dos povos, das guerras, e os líderes se levantavam para justamente combater o pecado e ajudar o povo de Deus a se levantar e lutar contra os povos inimigos. E aqui estava um tempo terrível, porque o povo desobedeceu a Deus, eles estavam em pecado e não tinha nenhum outro líder. E aí o Senhor chamou Gideão para liderar o povo, só que ele falou assim, pô Deus, tá, você tá me chamando para fazer isso, mas olha o que você fez. Olha na situação que a gente tá. Os povos estão atacando a gente tá ficando sem comida, porque eles destruíram o gado, destruíram tudo ao redor. Eles estavam completamente desanimados e Gideão veio com esse questionamento. Ele falou, caramba Deus,
por quê? Eu não vou fazer isso. Você tá vendo o passado? Esses traumas que a gente viveu? Só que é justamente isso, quando a gente entende que esses traumas e essas feridas não se tratam justamente de Deus, mas de coisas que aconteceram para às vezes nos ensinar algo, para a gente conseguir crescer e que faz parte da vida, a gente consegue ver esse outro lado. E aí conseguir entender o lado de Deus, inclusive. E a história de Gideão, ela é incrível, eu recomendo que você leia depois, porque muitas coisas acontecem que são incríveis. E talvez você, como a gente viu, seja essa pessoa que tá com traumas ou feridas do passado, e quando você traz isso à tona, isso te prende, te aprisiona e faz com que dificulta teu relacionamento com Deus, tua vontade de orar, por exemplo. Ou pode ser o perfeccionismo paralisante. Ah, não, eu vou esperar o momento certo, a hora certa, quando tudo estiver perfeito. Só que nada nunca vai estar perfeito. Não existe momento ideal. Seja você incrivelmente bem, terrivelmente mal, você precisa orar. Pra ser sincero, isso já aconteceu comigo, de pensar, caramba, ah não, depois eu oro, depois eu faço isso, depois eu faço aquilo. Depois do meu trabalho, eu vou chegar em casa, eu vou estar tranquilo, vai ser melhor do que de manhã. Isso são só desculpas para eu adiar algo que é essencial. E se você já colocou essas desculpas na tua cabeça, sinto lhe dizer que talvez isso esteja te atrapalhando. Um outro ponto que eu coloquei, o quarto agora que a gente vai estar vendo, quarto motivo que pode estar te atrapalhando na tua oração é a mente hiperativa. Nesse mundo caótico que a gente vive, que eu e você vivemos, internet, conteúdo, Instagram, é tanta coisa, a nossa mente fica maluca. Eu hoje, por exemplo, estava um pouco ansioso, muita coisa para resolver, eu simplesmente saí, fui pro... Aqui atrás tem umas plantinhas, né, que a minha mãe cultiva, e eu fiquei apreciando ali, relaxando, esvaziando a minha mente, e aí eu consegui fazer uma oração boa, uma oração tranquila, mas já tiveram momentos que logo de manhã que eu ia orar, minha cabeça estava cheia de coisa, eu estava me preocupando com o trabalho, me preocupando com um monte de coisa para resolver, eu não conseguia simplesmente desligar e focar em Deus. E isso acontece também na Bíblia. Tem a história aqui de Marta. Você provavelmente já viu essa história, né? Aqui em Lucas 10, ó. Marta, Marta, você está tão preocupada e inquieta com muitas coisas. Apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Essa história ela é maravilhosa porque é justamente isso. Quando a gente vê essa escritura, Marta ela estava preocupada. Nossa, Senhor, você não vai falar para Maria me ajudar aqui? Você não vai falar para ela, pô, me ajuda aqui a arrumar a casa, a preparar as coisas para o Senhor? Só que ele falou, não. Porque Maria escolheu a boa parte, que é estar comigo na minha presença. Então, mais importante do que você ficar pensando no seu trabalho, ficar pensando nas coisas que você precisa fazer no seu dia, ir no mercado, resolver BO, sei lá, qualquer outra coisa, é entender que a melhor parte, a boa parte e a única que não vai ser tirada é Jesus, é o momento que você investe com ele. Pensa só, seu trabalho, você vai mudar, talvez te demitam, talvez não, você receba uma promoção, você mude de país, não sei, relacionamentos acabam e voltam, só que todo momento investido, isso que é o que eu acho mais maravilhoso, todo momento investido com Deus, a leitura bíblica, a oração, isso não vai ser tirado, ele vai se lembrar. É exatamente isso que ele está falando. Então, esse ponto da mente hiperativa, eu te entendo, porque eu passo às vezes por isso no meu dia a dia. Eu já passei muito por isso. E agora o que eu tento fazer é acalmar minha mente e pensar a melhor parte é com Deus. Ou posso até, inclusive, levar essas minhas preocupações para Ele na oração. Do tipo, Deus, eu estou preocupado com isso que está acontecendo, com as contas que eu preciso pagar. Eu estou preocupado porque hoje eu acordei triste, eu não sei como que vai ser, hoje eu tenho uma reunião que eu não estou me sentindo confiante, o que eu acho que vai ser ruim. E aí isso já me ajuda a controlar essa mente maluca, hiperativa. Quinto, é a cultura da produtividade, que também está relacionado com essa questão da hiperatividade. É tudo sobre ser produtivo, parece. Se você tira um momento para sentar no seu sofá e ficar olhando para o teto, você se sente mal. Fala sério. Já aconteceu isso com você? De simplesmente parar para não fazer nada e você se sentir mal por não estar sendo produtivo? Isso acontece toda hora comigo.
Eu não consigo, às vezes, relaxar. Porque eu tô ali no momento que eu consideraria um descanso e a minha mente pensa, não, pera, por que você não tá vendo um Reels? Por que você não tá resolvendo isso? Por que você não tá fazendo aquilo? Calma. Antigamente eu até penso que a vida era um pouco mais simples, né? Pessoal, óbvio, era mais difícil, mas era com menos distrações, com menos produtividade, esse mundo caótico. Mas eu entendo, faz parte da nossa cultura. Só que entenda que orar, por mais que não pareça produtivo, como a gente viu, é um baita investimento. Então tem pessoas que o que acontece? A oração não parece produtiva. Eu vou orar e vou esperar acontecer, talvez demore. Isso traz essa questão do imediatismo também da nossa cultura, de querer tudo para ontem. Deus trabalha de forma lenta às vezes, de forma rápida às vezes. É no tempo dele, a gente não sabe quando vai ser. Eu não sei. Só que ficar ansioso ou imaginar que a oração não é produtiva ou que não vai te trazer nenhum retorno no momento, isso é loucura. Mas talvez essa seja uma das coisas que passam pela sua cabeça. E cada um desses motivos aqui, eu te convido a você estar refletindo comigo. Se você passa por algum deles. Se você enxerga algum deles na sua vida. Pô, talvez você esteja pensando, a cultura da produtividade é algo que eu penso. Eu não penso que oração é produtiva, então eu não quero orar. Ou perfeccionismo. Ou essa hiperatividade, que eu não consigo me concentrar na oração. Então, tenta enxergar um ponto principal ou os pontos que mais te atrapalham aqui, porque isso vai ser fundamental. Outro é o individualismo extremo. Ou seja, eu achar que eu não preciso de Deus, porque eu preciso resolver a minha vida por conta própria. Eu sou independente, eu sou o cara que consegue fazer tudo sozinho, né? Eu penso isso às vezes. De caramba, por exemplo, vou produzir um vídeo, pra que eu vou orar, né? Eu sei ali fazer, eu conheço um pouco das escrituras. Não, eu não posso fazer isso mesmo. Não posso. Eu preciso depender de Deus em cada etapa da minha vida. Eu não posso ser individualista nesse ponto. E é entender que tudo eu preciso estar levando para ele. Tudo, cada pequeno passo, cada pequena coisa. É um vídeo que eu vou gravar, é o meu trabalho, é numa consultoria, é numa reunião, é numa conversa com alguém. Tudo é levar para ele. Eu não posso querer ser independente. Mas isso é algo que eu vejo que atrapalha muitas pessoas. Talvez seja algo que te atrapalhe. A vergonha tóxica. O que é a vergonha tóxica? Eu até trouxe aqui o exemplo da história de Adão e Eva. Quando a gente vê aqui em Gênesis 3. Ouvindo o homem e sua mulher os passos do nosso Senhor, que andava pelo jardim quando soprava a brisa do dia, esconderam-se da presença do Senhor, Deus, entre as árvores do jardim. Então você provavelmente já conhece a história de Adão e Eva. A Eva foi lá, ou melhor, a cobra persuadiu Eva, ela comeu, Adão comeu, eles pecaram, desobedeceram a Deus, e aí eles ficaram com vergonha, e aqui na escritura a gente está vendo que eles se esconderam, então eles ficaram com vergonha. Então, talvez o seu pecado, essa vergonha tóxica de achar que o seu pecado, ele te atrapalha tanto a ponto de você querer se esconder e não falar com Deus. Só que o que ele mais quer, quando você peca, é que você fale com ele. Ele quer que você se comunique em cada situação, em cada momento. Óbvio, a gente se sente mal. Eu me sinto mal quando eu peco, é normal. Assim, normal que eu digo é, pô, pecamos, erramos, vem aquele sentimento ruim. Só que pensar que se esconder é a solução não é o melhor. Porque eles se esconderam e aí Deus depois chegou para eles falando, ó, vocês comeram do fruto e tudo mais, então é muito melhor a gente já levar para Deus, já resolver, já se purificar e, óbvio, trabalhar para que da próxima vez a gente melhore, para não, né, que a gente melhore e não peque de novo. Que a gente consiga se arrepender e crescer, obviamente. Só que não pense que só porque você pecou, você deve se esconder. Muito pelo contrário. O oitavo motivo pode ser também o silêncio de Deus. Inclusive, eu assisti um vídeo recentemente. Inclusive, eu queria... Bom, tô pensando se eu vou gravar um vídeo sobre. É uma mulher que tá desabafando que ela era evangélica, ela lia a Bíblia, ia pra igreja, enfim. Só que ela simplesmente decidiu abandonar Deus e entrou no ateísmo por conta de várias questões. Uma das coisas que ela trouxe foi justamente o silêncio de Deus, dela orar e nada acontecer. Só que assim,
Tem diversos exemplos na Bíblia e outras situações que mostram que realmente Deus fica em silêncio muitas vezes. A história de Jó, Deus tirou muitas coisas dele, ou melhor, deixou Satanás tirar essas coisas, ele permitiu, ele passou por um sofrimento profundo. Vários capítulos ele orando, pedindo por uma resposta e nada. Mas num dos últimos capítulos, nos últimos capítulos, vem a resposta de Deus. Se eu não me engano, é no capítulo 38. E aí Deus responde ele, e aí as coisas começam a mudar. Então, às vezes, a gente passa períodos longuíssimos da nossa vida num silêncio terrível. De você estar orando e não estar vendo acontecendo isso, te desanima de tal forma que você não quer mais orar. Aí você fala, caramba, eu não quero, não estou vendo acontecer. É aquela questão do imediatismo que a gente viu também. Então, o silêncio de Deus pode ser o motivo. Só que não é culpa dele, é a forma como ele trabalha. Então, esses são 8 motivos que a gente viu. E aí tem uma história maravilhosa que eu acho que ela vai se encaixar muito bem com cada um deles, que é a história da viúva persistente de Lucas 18. O que essa história significa? É uma viúva que fica enchendo o saco de um juiz para ela finalmente resolver a questão dela com o adversário que ela tinha lá. Pô, me ajuda. E aí, de tanto ela insistir, o juiz vai lá e resolve. E aí o próprio Jesus finaliza dizendo assim, ou melhor, antes dele contar essa parábola, ele fala pra gente sempre orar e nunca desanimar. Então essa história revela que apesar de todos esses motivos que você tenha, como eu falei, um primeiro passo essencial é você identificar quais são eles e entender que é super importante que você não desista, que você persista, por favor. Assim, como eu te falei, eu já passei muito por isso. E eu sei que tem outras pessoas que passam diariamente por essas dificuldades. Mas se você não desistir, as coisas podem ser melhores. De verdade. A oração de Jesus agora, que olhando para uma solução mais profunda, que é o que eu chamo de AGCS, ó, é adoração, gratidão, confissão e súplica, que eu coloquei aqui, ó. Lucas 11. É um modelo de oração que Jesus apresenta que vai te ajudar muito agora a conseguir orar com poder, com amor. E se você conseguir realmente entender essa estrutura aqui, vai ser revolucionário para você. A primeira parte da escritura, ó, ele lhes disse, quando vocês oraram, digam, Pai, santificado seja o teu nome. Adoração, como a gente viu aqui, é o A. Venha o teu reino, dá-nos cada dia o pão cotidiano. Então vem essa questão de gratidão. Perdoa os nossos pecados, pois também perdoamos os que nos devem. Essa parte de confissão, de falar de pecado. E a súplica, e não nos deixe cair em tentação. Então, tem essa estrutura que Jesus apresenta, adoração, gratidão, confissão e súplica, que pode te ajudar muito na hora de orar, você usar essa estrutura para te guiar, para te dar um norte. Só que não só isso. Porque até agora a gente viu a estrutura, a gente entendeu como ela funciona, só que tem um detalhe que faz toda a diferença. E quando eu entendi isso, o jogo virou finalmente. É isso aqui, ó, o Espírito Santo. Por que eu falo? Olha essa escritura de Romanos 8:26. Da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Ou seja, quando a gente está nesses momentos de não estar conseguindo orar, estar em dificuldade, o Espírito que está em nós, ele de alguma forma intercede ali. E o que isso significa de forma prática? É aquele momento que a gente não aguenta mais e a gente desaba diante de Deus. Eu não sei se você já teve isso, se já aconteceu contigo. De estar num momento assim que você se entrega e parece que você começa a orar, as coisas fluem, como se você nem tivesse muito controle do que você está fazendo. E vai fluindo e se torna uma oração incrível e profunda. É esse momento aqui, que o Espírito chega e intercede, porque ele está clamando por uma oração e a gente está com dificuldade. Agora, obviamente que assim, é difícil de conseguir controlar quando isso acontece. Pelo menos para mim hoje, assim, são em situações muito específicas. Eu realmente, fiquei muito tempo sem orar. E aí chegou num ponto, digamos assim, nossa, absurdo, que ele teve que intervir, né?
Mas talvez isso aconteça com você e aí entender, o Espírito ele tá ali também para te ajudar, não é só a tua força espiritual, mas é justamente o Espírito de Deus que consegue te ajudar, te carregar e colocar as palavras na sua boca. Então, esse foi o vídeo. Eu realmente espero que tenha te ajudado. E como eu falei, eu vou estar compartilhando esse mapa mental aqui com você. Quero que você compartilhe também, me fala se você gosta desse tipo de formato. É um pouquinho diferente do que só eu falando com a câmera, mas eu realmente acho que aqui dá para compartilhar coisas muito mais profundas e que realmente vão te ajudar muito mais. Então baixa esse material, você vai poder revisar ele depois, para que isso aqui você nunca esqueça e possa guardar no teu coração e na tua mente. Te incentivo também a deixar um like, porque você não tem noção de como isso ajuda meu trabalho. Eu fico sempre muito feliz quando o pessoal se inscreve, deixa um like, principalmente comenta. Eu leio vários comentários e é sempre incrível cada relato, cada incentivo de vocês. E eu fico muito grato, de verdade. Então, se inscreve porque vão ter outros conteúdos como esse também. Então, muito obrigado por ter assistido. A gente se vê no próximo vídeo. Valeu!